E vem conferir a crítica do filme Until Dawn, Noites de Terror. E eu acabei de assistir nos cinemas o filme Until Dawn, Noites de Terror. Filme esse que é baseado no game Until Dawn, lançado em 2015 e que fez um extremo sucesso. E bom, desde que anunciaram que iriam fazer um filme baseado nesse game, eu fiquei pensando, como que eles vão abordar a narrativa? Porque um dos grandes pontos positivos de Until Dawn é que ele brinca muito bem com o gênero de terror. E mais do que isso, é porque ele consegue te dar uma vontade de sempre repetir o game. Porque você, durante o Until Dawn, ele é praticamente já um filme formado. Então a partir daí, quando você vai jogando o jogo, você vai tomando decisões que vão acabar tendo uma história final. E essa é a magia do jogo. Você ter vontade de repetir ele para tentar salvar um personagem ou salvar outro, a partir daí desbloquear um novo final e saber todos os enredos diferentes que o game trouxe. Eu fiquei pensando, se o jogo já é quase um filme, se eles só escolhem uma rota e fazem um filme sobre isso, o filme não faz nem sentido existir. Então eles têm duas opções. Ou eles usam o nome Until Dawn e eles vão para uma história própria, ou eles vão ter que inventar uma coisa à parte. Eles foram para a ideia de inventar uma coisa à parte. E o que eu vou falar aqui não é spoiler, porque o pôster já dá essa ideia e o trailer revela isso. Inclusive, não recomendo que você veja o trailer antes de ver o filme, porque o trailer revela muita coisa do filme, para não falar absolutamente tudo. Qual que foi a ideia deles? Looping temporal. O que isso quer dizer? Sempre que eles morrerem, eles vão voltar e tentar fazer tudo de novo para todo mundo tentar sobreviver. Esse é o conceito do filme, pegando a ideia do jogo, que seria você jogar ele várias vezes para cada vez mais viver situações diferentes e a partir daí tentar salvar os personagens. Tanto que um dos troféus do jogo é você salvar todo mundo no final. Pra você ter uma noção como o conceito fica muito parecido. E aí eu pensei, essa ideia não tem nada a ver com o jogo, mas mesmo assim, ela não é uma ideia ruim, se você pensar num filme de terror isolado. Porque pensa comigo, se cada noite vai ter uma ideia diferente de terror, isso quer dizer que você dentro do filme pode ter vários gêneros diferentes. Começando com o clássico, que seria o slasher misturado um pouco com o sobrenatural. É aquela ideia da cabana, de ter aquele livro dos monstros, mais ou menos como o Evil Dead meio que construiu isso para outros filmes vierem. A partir daí, você vai ter um filme de slasher, você tem filmes de fantasmas e por aí vai. Não vou falar todas as noites, porque a partir daí você pode, por algum motivo, depois da crítica, ainda querer ver o filme. O grande lance é, para isso dar certo, você precisaria de dois fatores. Porque apesar da ideia ser muito boa, você precisa que algo a mais funcione, que seria um ótimo diretor e um ótimo roteiro. Uma pessoa que, como roteirista, ele entenda perfeitamente os gêneros diferentes do terror, para fazer com que, quando estiver falando de uma noite de slasher, ele trabalhe perfeitamente o conceito de um filme de slasher, brincando muito bem com o gênero. Quando for falar sobre fantasmas e espíritos, ele tem que saber muito bem como trabalhar esse gênero, porque o terror, ele não é um gênero como um todo, ele tem um gênero que existem vários subgêneros. E cada um dos subgêneros do terror tem as suas regras e as suas formas de se construir. Aí o problema é que o roteiro não consegue fazer isso. Então, a cada noite que passa, você vai percebendo que eles vão encurtando as noites, até porque se toda noite fosse longa, o filme teria 5 horas de duração. E aí outro fator também. Encurtando a noite, você encurta metade dos fatores que normalmente esses gêneros acabam trabalhando. E isso acaba virando um problema, porque as noites acabam ficando repetitivas, no sentido de você não se importa com o que está acontecendo ali, o subgênero que está sendo trabalhado na hora não é bem trabalhado, não é bem explorado, e eles simplesmente ficam jogando várias e várias referências na tela de outros filmes de terror clássicos desses subgêneros para ver se atrai um pouco mais do público. Mas isso não acontece. Tanto que, pra você ter uma noção, eles mostram um total de 5 noites ao longo do filme. Mas
eles meio que se perdem no tempo e espaço ali, nesse looping temporal. E quando uma personagem pergunta, a gente já passou 5 noites aqui, um outro fala, não, já foram 13. Ou seja, 13 subgêneros brincados ali, mas nenhum é mostrado. Até parece que é o próprio roteirista falando, olha, a gente não tem capacidade de brincar com todos os subgêneros, esse filme não daria pra fazer tudo isso aqui, e a gente também sabe que não tá ficando legal, então vamos só falar que a gente fez isso. Um personagem teve que de forma expositiva falar isso, porque eles não tinham capacidade de brincar com os subgêneros. E de novo, a ideia desse filme é muito boa. Se tirar que não tem nada a ver com o jogo, se colocar um filme de terror isolado, seria muito bom. Inclusive, seria incrível se cada noite um diretor diferente trabalhasse para poder brincar com os personagens e ele soubesse ele ter um domínio daquele subgênero. Aqui, com o roteirista que visivelmente não é bom para trabalhar nenhum deles, fica só algo jogado ali com os maiores clichês que você vai imaginar desse subgênero, que não funciona, que não vai bem feito, e isso mistura com a direção. O diretor, ele mistura muito bem com o roteiro, porque eles estão em sintonia. O roteiro não é bom em trabalhar os gêneros, tudo bem, a direção também não é boa, então pode ficar bem tranquilo, porque a direção, ele tenta, eu dou até um pouco de qualidade pro filme, para tentar usar um valor de produção e construir um pouco mais dos cenários ali. Isso deveria ser o básico, mas mesmo assim, vamos dar um valor de produção para esse filme. As casas, quando entra, ele tenta criar uma direção, criar uma ambientação, e isso até é bem feito. Se parar pra pensar nesse filme, a ambientação ela não é ruim como um todo, como vai criando a parte da casa e os outros cômodos que vão aparecendo ao longo do filme, dependendo da noite que eles estão. O problema é que o diretor não consegue tirar o máximo que essa ambientação devia ter. Ele vai criando muito bem, a trilha sonora ajuda a criar a ambientação, mas quando você entra na noite mesmo, quando você tem que realmente, depois de apresentar as peças do tabuleiro, você tem que fazer o jogo acontecer, você vê que o diretor ele não consegue fazer isso de forma nenhuma. Cada noite que passa parece uma mais genérica e uma mais desinteressante do que a outra. E isso fica visível em tela. Ele é um filme que com a direção e com o roteiro, ele acaba ficando cada vez mais bobo. Que em alguns momentos você, no começo, dá risada de tão mal feito que é, e pior, de uma vergonha alheia que dá de alguns personagens conversando em si, misturado com uma direção que ela não consegue construir uma cena decente. É tão bobo algumas cenas que você pensa, é sério que alguém escreveu isso e achou interessante? É sério que alguém teve essa ideia? Então, essa parte do filme que seria o principal para funcionar, que seria filmes diferentes de terror no próprio filme, assim como foi feito no filme O Segredo da Cabana, que lá sim é uma sátira interessante e inteligente sobre filmes de terror, aqui não funciona de maneira nenhuma. Ele é um contraponto do Segredo da Cabana. O Segredo da Cabana leva tudo como uma piada e funciona perfeitamente como um terror, como um terrir. Aqui, ele não consegue rir de si mesmo, quer ser sério demais, só que num filme que o diretor e o roteirista não conseguem trabalhar bem esse sério demais. Então, a partir daí, as coisas acabam não funcionando, usando vários gêneros, os seus clichês, das maneiras mais vazias possíveis, que acabam incomodando. Uma coisa que eu posso elogiar desse filme é um pouco um valor de produção nas maquiagens. Algumas até funcionam bem, nem todas, porque quando o filme tem que jogar um pouco mais de CGI, você vê que ele se perde um pouco, o CGI não fica tão bem em tela, que de novo, também era pra dar medo e você fica mais rindo de tão precário que acontece em algumas cenas, do que quando realmente tem um efeito mais prático ali para algumas sequências que aí acabam incomodando. Mas quando você olha como um todo, você tem esses dois problemas, mas existe um fator que pode funcionar, porque a história eu já mostrei, né? A história ela não é tão complexa assim. A história ela é um fio muito curto que é só para fazer o filme acontecer e o terror ir se desenrolando. Mas tem um fator que poderia funcionar bem no filme, que poderia salvar isso, que são os personagens. Afinal, eu sempre menciono isso. Você cria um filme de terror, cria um filme de romance, aventura ou qualquer gênero. O principal é você se importar com os personagens e as relações que eles têm ali. Se você se importar com isso, às vezes a história pode não ser tão boa, mas você está preocupado, envolvido com eles, a ponto de você pensar, bom, eu quero que eles vivam, eu quero que eles sobrevivam à noite, eu quero que eles cheguem na última noite, todo mundo junto. Bom, aí tem alguns problemas. Como eu já mostrei, o roteirista, ele não é bom escrevendo um cenário. Imagina personagens. Se ele não consegue escrever cenários e terror e um subgênero que normalmente ele deveria dominar, imagina personagens. Cada personagem desse filme é insuportável. Além deles serem extremamente burros, você ainda tem um outro fator que seria eles são personagens
que não tem química nenhuma, com atores que são horríveis, com falas que dão na boca deles que são piores ainda. Sério, de verdade. Aonde encontrar esse elenco? Porque é um elenco que eles não conseguem dialogar de uma forma que não fique robótica, não fique artificial. As pausas que eles dão, a forma como eles conversam, tudo parece robótico. Em algumas cenas, o drama é tão pastelão como eles colocam aqui, pela direção, que não consegue tirar o máximo dos atores, pelo roteiro que dá fala ruins pra eles, e pelos atores que não são bons, que você acaba assistindo e fala, parece que eu tô vendo uma série de TV qualquer aqui, que tá no cinema, e tem aqueles romances clichês. Porque não o romance em si, mas as sequências, a cara de susto, a cara de medo. Tem uma hora, pra você ter uma noção, que uma personagem, ela tem que mostrar toda a emoção dela, de estar morrendo, de estar sentindo que ela está sentindo espíritos dentro dela. É uma cena que a cara dela não passa sensação nenhuma, o grito, a voz não passa. O outro personagem, ele parece que cada sequência do filme, ele tem que passar uma emoção de que ele quer lutar por ela, mas ele é tão artificial, nas caras, nas bocas, ele é tão robótico que você não sente. E a protagonista que deveria rever a irmã morta, meu Deus do céu, a cena que ela rever a irmã é uma das cenas que você pensa, é a sua irmã ou é uma colega de classe que você não vê há 10 anos? Porque essa reação sua não funciona. Então, com a reação fraca, com atores que não funcionam, misturado com o diretor que não vai conseguir tirar o máximo deles, e com o roteiro que não é bom, o que acaba acontecendo? Personagens insuportáveis. E muita gente pode falar, mas no terror existem filmes que todo filme personagem é um pouco chato, sem ser a Final Girl normalmente, desse tipo de filme. Bom, você tem uma certa razão, mas repara nos filmes que eles constroem os personagens ser chatos. São filmes de slasher normalmente. E por que eles fazem isso? Porque eles têm um fator, um trunfo na mão deles. Os personagens de slasher são extremamente carismáticos a ponto do público ir no filme para ver eles. Michael Myers, Fred Krueger, Jason, entre os outros, você vai no filme torcendo pra ele matar os adolescentes, porque esses personagens, que eram pra ser os vilões, eles quebraram tanto a bolha e viraram tão carismáticos que você torce por eles. Então você criar uma antipatia pelos personagens humanos é você fazer com que o público torça mais pra ele matar. Aqui eu não tenho relação nenhuma com os monstros, nenhuma com as noites. Então eu devia torcer pros personagens principais. Não torço, porque todos são horríveis, em todos os sentidos. E inclusive, para falar dos monstros, eles também não funcionam. A caracterização deles é tão ruim que eles enfraquecem mais um terror que não estava funcionando. Seja a velha, que aparece numa parte na cadeira, seja o palhaço do começo do filme, o cara que tem a cara meio deformada, seja o mendigo, não importa. Um é pior que o outro. E a sequência, inclusive, que um personagem grava várias noites que a gente não viu, meu Deus, horrível. Esse filme é muito ruim. Ele é um filme que ele começou com um potencial pela sua história. Ele poderia ser melhor com algumas sequências que até funcionam mais ou menos, mas a cada momento que passava, mais eu ia me afundando na cadeira do cinema, só torcendo que ele terminasse com o final mais óbvio e mais decepcionante possível de um filme que já estava terrível. A melhor parte do filme é quando os créditos sobem. E a parte que dá mais medo e terror no filme é a última cena, antes do filme terminar, que mostra que eles querem ter continuações. Esse é meu terror. É sair do cinema, abrir a internet e ter lido Until Dawn 2 vai sair no cinema. Seria um problemaço, porque esse filme não merece nenhuma continuação. Concluindo, Until Dawn é um desastre em tudo que tenta fazer. Ele é um filme de terror que brinca com vários subgêneros e ele, parabéns, consegue fracassar em todos que ele brinca. É um filme que a direção não é boa no terror, não é boa no horror, não trabalha bem gore, não trabalha bem susto, não trabalha bem jumpscare, não trabalha bem nada que envolva o terror. Um roteiro que é completamente raso, que não consegue utilizar e desenvolver bem uma ideia que era muito boa para um filme de terror. E os atores, misturando tudo isso, não tem carisma, não tem química a ponto de você ter raiva deles. Pelo menos se os monstros fossem interessantes, a gente poderia pelo menos torcer para eles matarem os personagens. Aqui nem isso acontece. E por isso que eu fecho o Until Dawn com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme de Until Dawn? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.